A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Regina Grillinzoni e hoje eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para os casais. O tema da mensagem de hoje é uma só carne. Em Gênesis 2:18 diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Nesse versículo, nós entendemos aqui que Deus não queria que o homem ficasse só. É claro, é necessário estarmos em comunhão com as outras pessoas, mas aqui Deus está falando especificamente em viver só, permanecer só, morar só. Então, Deus queria que o homem não ficasse só. Então, ele preparou para o homem uma auxiliadora, uma mulher. Ele preparou para o homem uma companheira semelhante a ele, com uma visão diferente. Porque Deus poderia muito bem ter criado vários homens ou várias pessoas iguais, mas Deus quis criar uma mulher do sexo oposto, diferente ao homem. E ele criou com um propósito. Nós vamos entender já qual é esse propósito de Deus. Primeiramente, ele queria criar uma auxiliadora que fosse semelhante a ele, não que fosse inferior a ele, não que fosse algo, uma pessoa desprezada, porque nós entendemos nos dias de hoje que muito, já foi no passado pior, mas a gente ainda vê que muitos desprezam mulheres, que muitas denominações desprezam mulheres, que muitos locais no mundo desprezam mulheres, mas Deus não criou a mulher com essa finalidade. Ele diz na sua palavra que ele criou uma auxiliadora, uma ajudadora semelhante ao homem. E quando ele criou essa mulher, quando ele criou a mulher, ele criou com uma visão diferente. Porque a mulher, ela tem o dom de perceber, de ver de vários ângulos uma situação. Então, é já uma criação de Deus para que auxiliasse, para que ajudasse o homem a caminhar, porque havia um propósito em tudo isso. E a mulher, ela consegue muitas vezes fazer com que o homem se encontre, fazer muitas vezes com que o homem assuma a posição que Deus preparou, que Deus tem para ele. Nós vemos que muitas mulheres direcionam seus maridos, porque a mulher sábia, ela edifica a vida do seu marido, ela edifica a sua casa. Então Deus preparou uma auxiliadora com uma visão diferente para que possa ajudar, para que possa muitas vezes endireitar os caminhos de um homem, que possa muitas vezes cuidar da sua família, cuidar da sua casa, fazer com que a vida de um homem tenha sentido. E havia um propósito muito grande para Deus criar uma mulher e não criar vários homens. É claro que esse propósito, principalmente, queridos, era para formar uma família, para criar uma família, porque a mulher, ela é a peça principal para o projeto de Deus. Sem a mulher não tem como gerar, não tem como criar filhos. Então, esse era o propósito de Deus. Por que Deus não criou vários homens e criou a mulher? Porque era necessário, é a peça principal para que Deus criasse todas as famílias da terra. Então, a mulher, ela foi já preparada, Deus já criou a mulher para que ela seja essa peça principal, valorizada, para que ela possa gerar a humanidade. E assim foi, e assim aconteceu. Em Gênesis 2:23 diz assim: E o homem disse: Esta afinal é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Nós vemos aqui, queridos, que ela era já uma parte do homem. A mulher era uma parte do homem, foi tirada do homem. É o mesmo DNA, o mesmo sangue. Já era uma só carne com o homem. Que o tema da mensagem é uma só carne. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele já criou de uma só carne.
Era o mesmo sangue, o mesmo DNA. Vamos dizer que foi o primeiro casamento. Unir duas. O que é um casamento? É unir duas coisas ou unir duas pessoas e fazer um casamento. Então Deus criou já a mulher da carne do homem, já criou o primeiro casamento desde Adão e Eva. Agora nós vamos falar de nós, da humanidade, nos dias de hoje. Já entendemos o propósito de Deus, a criação de Deus, por que Deus criou um homem e uma mulher, qual eram os planos de Deus, que era formar uma família, criar famílias na terra. Em Gênesis 2, versículo 24, diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Nesse caso aqui, queridos, Deus está dizendo: deixa pai e mãe. É para deixar mesmo, porque isso pode atrapalhar um casamento se o homem não obedecer aquilo que Deus pediu para fazer. Vejamos os princípios de Deus estabelecidos em Gênesis 2:24, na parte A do versículo 24. Por que Deus pediu para o homem deixar pai e mãe? Para que o homem pudesse atingir uma maturidade. O homem deixa sua família apegando-se à sua esposa. É isso que Deus pediu para o homem fazer. Então é necessário que ele saia da casa do pai, da casa da mãe, para que ele atinja uma maturidade. Por isso, deixa o homem pai e mãe e todos da sua família. Deixa seus irmãos, deixa toda a sua parentela. Porque agora ele vai formar a sua família e ele vai amadurecer com isso, ele vai crescer. Esse deixar, queridos de Deus, é deixar fisicamente, geograficamente, sair da casa dos pais. É Deus que está dizendo aqui que é necessário que o homem saia da casa do seu pai, da casa da sua mãe, saia da sua parentela e vá criar a sua família, e vá amadurecer e vá crescer. Então, esse deixar físico, geográfico, sair da casa dos pais. Esse deixar também é deixar financeiramente. Não depender mais dos pais financeiramente, é o homem criar a sua vida, criar a sua família, criar o seu trabalho, constituir a sua casa, a sua família. Esse deixar também, queridos de Deus, é deixar emocionalmente, não estar mais preso emocionalmente aos pais. É cuidar, amar a casa, da família, o pai, a mãe, o irmão, mas é cada um na sua casa. Então, quando Deus fala aqui no versículo 2, versículo 24 de Gênesis 2, a parte A, ele fala deixar pai e mãe, é para o homem adquirir maturidade e criar a sua própria casa, criar a sua própria família. E depois a parte B do versículo 24 diz: tornando-se os dois uma só carne. Esse uma só carne aqui quer dizer também a questão da intimidade, fazer a consumação desse casamento, porque o sexo faz parte do casamento. Ele é tão sério que um juiz pode anular um casamento se não houver a relação sexual entre o casal. Então é necessário que haja essa consumação e, nesse caso, tornar uma só carne também tem a ver com essa intimidade do casal. É claro que tornar-se uma só carne também vai gerar futuramente a procriação. Em Gênesis 1:28 diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, nesse caso, também tornar-se uma só carne tem a ver com essa intimidade, com a consumação do casamento para a procriação. Também fala sobre prazer conjugal. Em Provérbios 5, 18, 19 diz: um deve procurar a satisfação do outro. Então, Deus criou essa questão de se tornar uma só carne, Deus criou isso para que o homem também tenha um prazer conjugal, para que o casamento seja feliz. Em 1 Coríntios 7, 3 e 4 diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso não quer dizer, não significa perca da sua própria identidade, e sim uma união espiritual, emocional e física. É um laço de alma. Então, marido e mulher
tem um laço de almas, que ele é muito forte, que vocês acabam até sentindo a dor do outro e dizendo, não podem mais viver separados um do outro, porque cria um laço de alma, cria uma intimidade muito grande, torna-se uma só carne. É claro que Deus também fala da permanência do casamento. Em Marcos 10, 9, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Afinal, queridos, o casamento deve ser permanente, a união de um homem com uma mulher, até que a morte o separe, ou até a vinda de Jesus para buscar a igreja. A perfeita vontade de Deus é que, uma vez casados, permaneçam unidos para sempre. Então, quando se fala uma só carne, Deus quer dizer, quando se fala aqui, né? Porque o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e torna-se uma só carne. Então, nós entendemos nessa parte, nesse versículo, que Deus quis que o homem preparasse, que o homem saísse de perto dos seus pais e criasse maturidade, criasse a sua própria família. E esse tornar uma só carne não é só intimidade sexual, mas é também se tornar parte do outro, fazer parte do outro, a ponto de não poder mais se separar. A união, o casamento é juntar duas pessoas para que eles possam viver juntos permanente. Então, essa é a mensagem que Deus traz ao nosso coração, para os casais, para o casamento, para as pessoas, para os namorados que ainda vão casar. Que isso se torne uma lei, que isso se torne algo abençoado de Deus, que as pessoas possam se unir e ter consciência de que é necessário se afastar, sair da casa dos seus pais, da sua mãe e criar a sua família, criar uma maturidade, construir a sua família, tornando-se uma só carne, para que haja satisfação, para que haja gozo na sua vida, para que vocês possam ser fecundos, mas principalmente que vocês possam permanecer nesse casamento até a vinda de Cristo Jesus ou até que a morte os separe. Então recebe essa mensagem da parte de Deus, que Deus possa cada vez mais abençoar a sua casa, abençoar o seu casamento, entendendo que tudo tem um propósito, que Deus tem um propósito nessa união, que Deus tem um propósito nesse casamento e que Deus abençoou vocês. Recebe de Deus essa mensagem, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com vocês. Fiquem na paz do Senhor, meus queridos.